Sejam muito bem-vindos ao Entre Mordidas e Emoções, o seu podcast de nutrição comportamental. Aqui a gente vai desvendar os mistérios da nossa relação com a comida, explorando as emoções que muitas vezes vêm junto com cada garfada. Eu sou Ana Paula da Silva, nutricionista comportamental. Estou muito feliz em ter você aqui comigo nessa jornada de autoconhecimento e liberdade alimentar. Prepare sua mente e seu coração, porque hoje vamos mergulhar em um tema que faz toda a diferença na nossa saúde e bem-estar. O Entre Mordidas e Emoções é um espaço para a gente conversar sobre comida, corpo, sentimentos e tudo aquilo que a gente costuma engolir sem perceber. Eu sou Ana Paula, como eu falei, nutricionista, e aqui o papo é direto, sem terrorismo nutricional, sem culpa e com muito acolhimento, porque comer bem vai muito além do que está no prato. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que provavelmente já fez parte da sua vida, talvez até mais de uma vez. Por que as dietas não funcionam? Sabe aquela sensação de começar uma nova dieta cheia de motivação, perder uns quilinhos e depois de um tempo voltar tudo de novo? Ou pior, se sentir frustrada, culpada e com a autoestima lá embaixo, como se o problema fosse você. Você não está sozinha. E não, o problema não é falta de força de vontade. O problema está no próprio modelo das dietas restritivas, que ignoram nossas emoções, nossa história com a comida e o nosso corpo real. Hoje eu quero te convidar para refletir comigo sobre esse ciclo repetitivo que aprisiona tanta gente. Vamos entender com carinho e consciência por que as dietas fracassam e o que a gente pode fazer de diferente. Então, prepara seu café, sua água ou o que você quiser, porque a conversa de hoje promete abrir muitos olhos e talvez até alguns corações. Então vem comigo. Agora que a gente já abriu essa conversa, eu quero te convidar a olhar com mais atenção para o ciclo vicioso das dietas. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez esteja vivendo agora. Funciona mais ou menos assim. Você decide fazer uma dieta, geralmente bem restrita e com várias regras do que pode e do que não pode. No começo parece que vai dar certo. Você se sente no controle, determinada. Só que com o tempo começa a vir aquela vontade louca de comer justamente o que você cortou. Um doce, um pãozinho, ou até coisas que você nem ligava antes. E isso tem nome: privação. E o nosso cérebro, ele não lida bem com privação. Quanto mais a gente se proíbe, mais aquele alimento ganha poder. Ele vira proibido, mas desejado. E quando você finalmente cede, porque ceder é humano, tá? E o que acontece? Vem a culpa. E junto com a culpa, vem os pensamentos do tipo: eu estraguei tudo, eu não tenho disciplina, comigo nunca funciona. Aí você promete recomeçar mais uma vez. E aonde que você cai de novo? No ciclo. E aí o ciclo recomeça, né? É a famosa roda da culpa, da restrição, da compulsão e da frustração. Mas isso não é falta de força de vontade, tá? É o corpo tentando te proteger. Do ponto de vista fisiológico, quando você restringe calorias por um tempo, o corpo interpreta isso como sinal de escassez, tipo um alerta de fome. Então, o metabolismo ele desacelera, o corpo passa a gastar menos energia e a sua fome aumenta. Além disso, há um aumento nos níveis de grelina, o hormônio que estimula o apetite, e uma redução na leptina, que sinaliza a saciedade. Ou seja, o corpo luta contra a dieta. Ele é muito mais inteligente e persistente do que qualquer regra que a gente tem que seguir no papel. E tem mais. As dietas também mexem com a nossa autoestima.
Cada vez que você falha, o peso não é só na balança, é emocional também. Você se sente incapaz, fraca, às vezes até viciada em comida. E aí você acredita que o único jeito de resolver isso é, adivinha, outra dieta. E assim, você vai repetir nesse ciclo por anos. Quem nunca foi atraído por uma promessa do tipo: perca 5 quilos em uma semana? Ou aquelas dietas que viram moda justamente por parecerem milagrosas. É compreensível, tá? A gente vive numa cultura que valoriza a produtividade, o antes e o depois. E quando a frustração com o corpo bate, tudo que a gente quer é mudar logo, mudar imediatamente. Mas aqui vai uma verdade importante, e talvez difícil de ouvir no começo. Perda de peso rápido quase nunca é sustentável. O que acontece nas primeiras semanas de uma dieta super restrita? Geralmente a balança ela até desce, mas o que muita gente não sabe é que boa parte dessa perda é de água e massa muscular, e não gordura. O nosso corpo ele armazena energia em forma de glicogênio, e esse glicogênio ele retém água. Então, quando você corta calorias drasticamente, esse estoque é usado, e a água vai junto. A balança desce sim, mas isso não quer dizer que o corpo está mais saudável, ou que você perdeu gordura de forma eficiente. E o mais preocupante é quando a perda de peso é muito rápida. O corpo ele entra num estado de alerta. Você lembra que eu falei disso um pouquinho antes? Então, o metabolismo desacelera, a fome aumenta e o corpo começa a poupar energias de todas as formas possíveis. Sem contar que muitas vezes essas dietas não são nutricionalmente sustentáveis e são dietas pobres. Elas não sustentam o funcionamento do corpo e muito menos o seu emocional. Aí entra a frustração. Você se esforçou, fez de tudo certo, teve resultado e de repente tudo volta. E volta acompanhado daquela velha sensação de fracasso. De não adianta tentar. Mas olha, o problema não está em você. Está nesse modelo que promete resultados rápidos, mas ignora o que é mais importante: consistência e comportamento alimentar a longo prazo. Mudanças reais, aquelas que duram, elas acontecem devagarinho. Quando você aprende a se escutar, respeita a sua fome, entende os gatilhos emocionais, você melhora a sua relação com a comida. A balança pode até demorar mais para responder, mas o seu corpo e sua mente começam a encontrar o equilíbrio, e isso sim é sustentável. Pequenas mudanças feitas com frequência e com consciência são muito mais poderosas do que qualquer dieta da moda, tá? E aqui a gente vai falar muito sobre isso. Então, se você está aqui e se identificou com os ciclos da dieta, com a frustração e com a busca por resultados rápidos, talvez você esteja se perguntando: tá, mas então, o que funciona? E é aqui que eu quero te apresentar uma abordagem que transformou não só meu jeito como eu atendo, mas também a minha própria relação com a comida, que é a nutrição comportamental. Diferente do que muita gente imagina, a nutrição comportamental não é uma dieta. Ela é um olhar mais amplo, mais humano, sobre como a gente come, por que a gente come, o que influencia nossas escolhas. Ela entende que o nosso corpo, ele é mais do que alimento, é o nosso comportamento alimentar. E ele é construído por vários fatores: emoções, rotina, cultura, crenças, histórico familiar e experiências com o nosso próprio corpo, experiências que nós tivemos na infância, na adolescência, e tudo isso ele precisa ser considerado, porque a gente não é só um corpo com calorias entrando e saindo. Na nutrição comportamental, a gente não te dá uma lista do que pode ou que não pode comer. A gente te ajuda a ouvir o seu corpo e a perceber os sinais de fome e saciedade, e diferenciar a fome física da fome emocional. E talvez o mais importante, comer com mais presença e menos julgamento. E olha, isso muda tudo.
Quando você para de lutar com a comida e ela deixa de ser um problema, ela volta a ser aquilo que sempre foi: fonte de energia, prazer, conexão. Muitas vezes o que parece falta de controle é, na verdade, uma resposta à restrição ou sofrimento emocional. E quando você se permite comer com liberdade, entendendo o que seu corpo precisa, o desespero passa, a culpa diminui e o comportamento se reorganiza. A nutrição comportamental também valoriza o processo e não só o resultado. É sobre construir hábitos reais que cabem na sua vida, sem radicalismo, sem terrorismo nutricional e sem fórmulas prontas, tá? Cada pessoa tem um ritmo, uma história, um corpo, e a ideia não é perfeição, mas consistência com compaixão. Então, se você já tentou de tudo e ainda sente que a comida é uma batalha, talvez seja a hora de você parar de tentar se controlar o tempo todo e começar a se escutar. Talvez você não precise de mais uma dieta. Talvez você só precise de um novo olhar. E é isso que a gente vai construir juntas aqui no nosso podcast Entre Mordidas e Emoções. Então, assim, no próximo episódio eu vou te mostrar na prática como começar a se reconectar com os sinais do seu corpo. Mas antes de terminar, eu quero te deixar uma mensagem muito importante. O problema não é você, não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é descontrole. O problema está nas estratégias que você foi ensinado a seguir. Estratégias que desconectam do seu corpo, ignoram suas emoções e colocam a comida como inimiga. Então, se você já se sentiu frustrada por falhar em mais de uma dieta, respira. Talvez seja a hora de mudar a pergunta. Ao invés de por que eu não consigo seguir a dieta? Tente. Por que eu continuo achando que a dieta é a única solução? Reflita sobre isso com carinho. E no próximo episódio a gente vai falar sobre um tema essencial nessa jornada de reconexão com o corpo, que é a fome versus a fome emocional. Fome física versus a fome emocional. Como diferenciar, como lidar com a vontade de comer o que vem do coração e não da barriga. E esse episódio ele vai te ajudar a dar mais um passo na direção do autocuidado de verdade. Te espero lá, com afeto e sem julgamento. Até o próximo Entre Mordidas e Emoções.